Ontem, tanto a AGU quanto o Moro tiveram acessos na Polícia Federal ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Reunião que está sendo o centro do inquérito entre Bolsonaro e Moro e uma suposta interferência na Polícia Federal. Segundo, vazou, e aí não se sabe se é verdade ou não, porque o vídeo ainda está em sigilo, mas, segundo alguns vazamentos, o Bolsonaro teria falado que queria trocar a segurança, antes que prejudicasse ele ou a família dele. Primeiramente, aqui cabe ressaltar que você não pode acreditar em tudo que você lê, até depois realmente de você ter acesso ao inquérito policial. Em sites, tem uns falando que o Augusto Aras, justamente procurador-geral da República, ficou surpreso quando viu o vídeo. Em outros sites, tem uma declaração do Ministério Público Federal, o MPF, falando que Augusto Aras não teve acesso, sequer foi lá ver o vídeo. Então, você primeiro tem que saber a fonte que você vai ler. Leia todas as fontes e assim faça seu juízo de valor. Mas não saia acreditando somente na fonte que fala o que você quer ouvir. Leia todos os ângulos, para assim você ter embasamento em uma melhor decisão. Mas, tomando que seja verdade que o Bolsonaro falou que trocaria a segurança por causa que não queria ver sua família prejudicada, vamos supor que isso seja verdade. Aqui temos duas versões. Há quem fale que está comprovada a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e há quem diga que não está comprovado. Quem defende que não está comprovado fala que o termo segurança é da segurança particular da família dele. A segurança privada, a segurança à vida, a segurança mesmo em si, que é um direito fundamental positivado no artigo 5º. Já quem defende a confissão fala que ele usou o termo segurança se referindo à Polícia Federal. Vale lembrar que, em regra, a segurança do presidente é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, não estaria diretamente vinculado à Polícia Federal. Então, quem defende que não houve confissão vai falar que, em momento nenhum, o presidente citou superintendência, citou Polícia Federal. Mas quem defende que houve sim uma confissão do presidente que estava realmente querendo intervir na Polícia Federal, fala que o termo segurança está realmente linkado à Polícia Federal e que dá para perceber isso pelo contexto da fala dele. É como eu digo nos meus vídeos, eu quero ter acesso às imagens, ao vídeo, para depois fazer o meu juízo de valor. Eu olho todos os lados, todas as informações, sites de direita, de esquerda, de centro, para assim ter maior embasamento no que eu falo. Mas eu prefiro ver com meus próprios olhos para depois fazer um juízo de valor. E sim, segurança é uma palavra que pode ser utilizada literalmente para falar da segurança da vida ou não, pode ter sido utilizada realmente para se tratar da Polícia Federal. Tudo vai depender do contexto que está enquadrado. Por isso que a gente tem que ter acesso ao vídeo para depois julgar. Mas esse vídeo está em sigilo e o Celso de Mello deu 48 horas para que tanto a AGU, representando o presidente Jair Bolsonaro, quanto o Moro se manifestem sobre o sigilo. Eu espero, na minha singela opinião, que depois dessa manifestação, ainda essa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal divulgue, torne público o vídeo. Porque sim, nós como brasileiros temos que ter acesso a tudo que foi falado. Até mesmo porque, segundo esse vazamento, tiveram ministros que pediram o fechamento do Congresso, que pediram prisão de governadores e prefeitos, que pediram o fechamento do STF. Ou seja, querer isso, defender isso, é sim um ato inconstitucional. E é passível de reparação, sim. Então, quem falou, se realmente falou, e se realmente quis isso, incentivou isso, tem que ser responsabilizado. Mas tem que ser provado isso, tem que estar realmente demonstrado. Porque, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, no direito penal, no processo penal, temos o princípio maior, in dubio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. Ou seja, as provas têm que ser cabais do cometimento do ato ilícito. E por falar em ministros, os 3 generais citados pelo Moro no seu depoimento, que são ministros do governo Jair Bolsonaro, negaram qualquer interferência do presidente na Polícia Federal, ou tentativa de interferência. Negaram que na reunião ministerial o presidente tinha falado em intervir na Polícia Federal ou em qualquer ministério. Lógico, já era esperado isso. Como eu falo, os depoimentos, todos eles têm sido evasivos. Não dá para tirar uma conclusão clara, a gente não vê nenhum depoente realmente dando a cara a tapa e afirmando que tal lado está certo ou tal lado está errado. Então, esses depoimentos estão sendo evasivos, subjetivos, vazios, generalistas. E isso não prova nada. Por isso que eu acho que o vídeo, sim, vai ser a prova cabal desse inquérito.
para ver se realmente o Procurador-Geral da República vai denunciar ou não o presidente. Acho, na minha singela opinião, que se não houver uma prova cabal, substancial, o procurador não vai denunciar. E mesmo que denuncie, temos que lembrar que a Câmara precisa autorizar o processo penal no Supremo Tribunal Federal contra o presidente. E o presidente tem feito uma aliança com o Centrão. E se essa união se consolidar, acho muito difícil ter o número mínimo de deputados votando a favor da abertura do processo penal contra o presidente no Supremo Tribunal Federal. Mas falando no presidente, ontem ele entregou os exames dele de coronavírus lá no Supremo Tribunal Federal. O jornal Estadão tinha perdido no STJ a ordem que vinha da primeira e da segunda instância, mandando o presidente apresentar ao jornal seus exames de coronavírus. O Estadão recorreu para o Supremo Tribunal Federal e caiu na mão do ministro Lewandowski. E nem precisou ter uma ordem do ministro para que o presidente apresentasse seus exames. Ele apresentou ontem mesmo. E segundo a AGU, esse exame deu negativo. Temos que ver quando foi feito esse exame e realmente o resultado desse exame. Mas, como eu já disse aqui em vídeo, não acho que o exame dando positivo ou negativo tenha qualquer interferência jurídica ou qualquer cometimento de um ato ilícito que gere responsabilidade do presidente. É algo do foro íntimo, é algo que é preservado pelo artigo 5º, a intimidade. É algo do presidente, da pessoa Jair Bolsonaro, não da pessoa que representa a União como presidente. Vamos ver, aguardar para ver o resultado do exame, se ele vai ser tornado público e qual é o resultado dele. E por fim, falando no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin mandou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestar com urgência se vai denunciar ou não o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia está sendo investigado por supostos crimes. Ele e o pai dele, o César Maia. E o ministro do STF, Edson Fachin, mandou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestar se vai arquivar o inquérito ou se vai oferecer denúncia. Como eu sempre falo aqui no canal, eu sou a favor que se investigue tudo e a todos. Então, se há algum indício de ilícito, tem que ser denunciado. No eventual processo que pode correr no Supremo Tribunal Federal, aí sim, em um eventual processo, cabe respeitar o direito constitucional do contraditório da ampla defesa para que o Rodrigo Maia e seu pai, sim, apresente a sua defesa, as provas que entende de defesa e a acusação, no caso, o Procurador-Geral da República, apresentar as provas de acusação e depois o Supremo Tribunal Federal julgar o processo com base nas provas. E como eu falo, no direito penal, indúbio pro réu. Mas, na minha singela opinião, espero que o procurador denuncie para que sim, no processo, o Maia se defenda e vejamos se realmente há provas de cometimento de um ato ilícito ou não, assegurando sempre o contraditório, mas sim investigando qualquer indício de crime. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer e não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.